Pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de teologia da FAESP, do curso médio. Estamos estudando, neste mês, a matéria Introdução à Teologia. Começamos a falar da teologia sistemática e apresentamos, na última aula, os quatro primeiros pontos da teologia sistemática, que é a doutrina da Bíblia, chamada bibliologia, doutrina de Deus, doutrina de Cristo, os três primeiros, para ser mais exato, os três primeiros pontos da teologia sistemática. E nesta aula vamos dar continuidade, então, falando sobre a pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo. Nessa disciplina aprendemos que o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, ele é Deus, tem os mesmos atributos de Deus, não é? E ele é um ser pessoal, não é uma energia, como muitos dizem, nem um arrepio, nem algo que se sente, não. O Espírito Santo tem as mesmas características de um ser pessoal. Portanto, ele pensa, ele age, tem vontade, ele tem ciúmes, tem zelo, ele se relaciona com os homens. No livro de Atos dos Apóstolos, o texto diz que ele falou com Paulo, falou com alguns apóstolos, achou bem que Paulo não fosse a determinado lugar, depois fosse a outro lugar. Então o Espírito Santo se relaciona com as pessoas, é um ser pessoal. E ele habita no crente. Lá em Atos 10, quando Pedro vai se justificar com a igreja de ter batizado Cornélio, que era um gentio, ele diz que da mesma forma como Cornélio e a sua família recebeu o Espírito Santo, foi a mesma forma como eles receberam também no dia de Pentecostes. Como poderia ele então impedir que eles fossem batizados? Então, o Espírito Santo habita no crente. Romanos 8 e 9 diz que quem não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, a marca do cristão é a presença do Espírito Santo habitando nele. É o Espírito Santo quem opera a obra da santificação, da redenção, a obra da transformação, o novo nascimento, né? Tudo obra do Espírito Santo. Deus planejou a salvação, Jesus Cristo executou a salvação e o Espírito Santo confirma no crente a salvação, a redenção. Então a doutrina do Espírito Santo é chamada de pneumatologia. No dia de Pentecostes, foram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, né? Há uma diferença entre ser cheio do Espírito Santo e ter o Espírito Santo, né? Muitas vezes você pode ser cheio do Espírito Santo e não ser batizado com o Espírito Santo, não falar em línguas. Porque uma coisa é ter dons e outra coisa é ser usado pelo Espírito Santo. Todo crente tem o Espírito Santo e não necessariamente fala em línguas. A diferença é que os pentecostais entendem que são duas experiências. Uma quando o crente recebe o Espírito Santo e depois do batismo com a evidência de línguas estranhas. Mas os reformados históricos acreditam que essa experiência é uma vez só. A pessoa recebe o Espírito Santo, já recebe dons, dependendo da vontade de Deus. Muito bem. A próxima matéria, então, é a matéria da hamartiologia. É a doutrina do pecado, né? A doutrina que estuda as consequências do pecado. Romanos 5 e 12 diz que como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim todos pecaram. O pecado, quando nós estudamos na teologia sistemática, nós não conseguimos responder qual a origem do pecado. Mas nós sabemos que ele surgiu no coração de Satanás, de Lúcifer, né? Quando na rebelião nos céus. Mas nós não sabemos a origem do pecado, sabemos as consequências do pecado. O salário do pecado é a morte. Romanos 3, 23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Foi o pecado que separou o homem de Deus. Por causa do pecado, o homem perdeu a comunhão com Deus. E assim, então, é a doutrina do pecado que estuda as consequências do pecado na vida do homem. E só pode ser anulado as consequências do pecado através do sangue de Jesus Cristo. Então, quando nós estudamos a doutrina do pecado, nós estudamos que as consequências, não existe esse negócio de batalha,
de herança, né? De maldição hereditária. Não existe negócio de maldição hereditária. A única maldição que persiste sobre o homem hoje é o pecado. Não tem como o homem impedir de ser pecador. O homem nasce no pecado. O salmista Davi diz que em que iniquidade fui gerado. Em pecado me concebeu minha mãe. O que Davi está dizendo é que quando ele nasceu, ele já herdou essa herança maldita que é o pecado, né? O pecado que corre nas veias do homem. O apóstolo Paulo diz, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ele está falando da luta constante que é entre a carne e o espírito. E muitas vezes a carne leva vantagem, porque dentro do homem habita o pecado, né? E o pecado começou a passar através de Adão, de pai para filho, é uma herança. Por isso é que no Antigo Testamento as crianças recém-nascidas eram circuncidadas, para indicar o local por onde o pecado é transmitido, o órgão reprodutor do homem, porque o pecado é transmitido, é herdado, passado de pai para filho. Por isso é uma herança que o homem não pode lutar contra ela, só pode ser anulado os efeitos do pecado com o sangue de Cristo. Adotando o pecado, e falamos da doutrina também do homem, né? Que é a antropologia. O homem é composto de corpo, alma e espírito. E quando o homem é vivo, ele é tricotômico, 3 partes. Mas quando ele morre, tornam-se 2 partes somente, porque o espírito e a alma são inseparáveis. A alma não existe sozinha. Muita gente diz, a alma, depois da morte, a alma vai para um lado, o espírito para o outro. Isso não existe. A alma acompanha o espírito. A alma são as emoções, a inteligência, a vontade, a razão, a memória. A alma é a sede das emoções. Então, após a morte, o homem é composto de corpo, que fica na sepultura, e alma e espírito, que vão para Deus. Porque lá o Senhor vai destinar para onde eles vão, se para o descanso eterno ou se para o sofrimento eterno. O homem é composto assim de corpo, alma e espírito. É a doutrina da antropologia, né? O homem composto de corpo, alma e espírito, 3 partes, enquanto ele é vivo. Depois que ele morre, então tornam-se só 2 partes, que o corpo vai para a sepultura e o espírito e a alma se fundem num só e vão para Deus. E na próxima aula nós falaremos também sobre os demais textos da teologia sistemática. A próxima matéria que nós vamos falar é sobre soteriologia, né? O Romanos, capítulo 1, é a base da soteriologia. A Bíblia diz em Romanos que Deus está irado com o pecado e, consequentemente, com o pecador também. Porque o homem, conhecedor da existência de Deus, ele recusou adorar a Deus. E no Jardim do Éden, o homem adquiriu essa condenação, que é a morte. Então, é muito cruel reconhecermos que em Romanos está dizendo que todo homem já vem ao mundo com o seu destino traçado, e é o inferno. Em Adão todos fomos feitos pecadores e todos herdamos então a morte. Deus disse para Adão lá no Jardim do Éden, não coma do fruto dessa árvore, porque no dia que você comer, certamente você morrerá. Então o homem já tem o seu destino traçado, que é o inferno. Ele só vai escapar dessa condenação se na sua trajetória de vida ele tiver encontro com Cristo. Então aí ele alcança a salvação, porque a solução de Deus para esse problema do homem foi a justificação. E Paulo fala isso em Romanos capítulo 5, justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Justificação é um ato judicial, é um perdão que Deus concede ao homem, anulando os efeitos da condenação. A ideia do apóstolo Paulo, quando fala de justificação, é falar dos tribunais romanos da época, porque a ideia é de um juiz que vai dar uma sentença para o homem, mas antes que ele seja condenado, a sentença é a morte. No tribunal entra uma terceira pessoa que diz para o juiz que não foi o réu que cometeu o crime, foi ele. Diante dessa declaração, então, o juiz manda soltar o réu e condena aquele que assume o crime.
Essa terceira pessoa que entrou no tribunal é Jesus Cristo, porque ele nos substituiu. A morte de Jesus é substitutiva. Na cruz do Calvário ele pagou o preço que nós não poderíamos pagar. Então, diante dessa declaração, o réu é solto, vai embora. O réu não é inocente, mas não pode ser condenado, porque ele tem uma justificativa. Qual é a justificativa dele? Alguém assumiu a consequência do erro em seu lugar. Então, essa é a doutrina da salvação, a soteriologia. Soteriologia porque a palavra soter quer dizer salvador, ou soteria, salvação, salvador. Por isso o baiano diz que ele é soteropolitano se ele nasce em Salvador, porque vem da palavra grega soter, ou soteria. Assim os efeitos da salvação. Isso é muito claro lá em João 3,18, que diz assim: porque quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Então o homem já adquiriu a condenação, ele já está condenado, e a única forma dele escapar dessa condenação mesmo é se ele crer em Cristo e colocar a sua fé no sacrifício de Jesus Cristo. Aí você pode perguntar, mas a salvação é somente pela fé? Sim, é somente pela fé. Não é por obras, como Efésios 2, 8 e 9, o apóstolo Paulo diz que, porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Somente a fé, mas não é uma fé sozinha, é uma fé que transforma. Por isso que essa fé é dom de Deus, é a graça de Deus que atua sobre o homem. Graça é como se um elevador elevasse o homem à condição de ele poder escolher entre a salvação ou rejeição da salvação. Então, dependendo da sua escolha, para aquele que escolhe ser salvo, que professa o nome de Jesus Cristo, porque Romanos também diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, esse que entrega a sua vida para Jesus, ele escapa da condenação. Mas aquele que rejeita a salvação, ele vai cumprir o seu destino final. Então chegamos no capítulo 8 de Romanos, que diz: agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. O apóstolo Paulo conclui o seu pensamento dizendo que agora não há nenhuma condenação, porque antes havia condenação. Estávamos todos condenados à morte eterna, mas agora, crendo no sacrifício de Cristo, nós escapamos desta condenação. Então, essa é mais uma matéria da teologia sistemática. Na próxima aula nós vamos falar sobre a eclesiologia, a doutrina da igreja, né? E sobre escatologia também, para encerrarmos esse ciclo de estudo das doutrinas. Falamos da Bíblia, de Deus, da Trindade, de Cristo, do Espírito Santo, do homem e da salvação agora, né? O homem, do pecado e da salvação. Falta agora, então, a eclesiologia e a escatologia, que fica para um outro capítulo, um outro vídeo que estaremos gravando. Deus abençoe a você, em nome de Jesus.